Bom dia a todos, aqui no meu Muniz, autor do livro que é o Foro de São Paulo, certo? Onde a gente faz aqui a denúncia de como os partidos da América Latina e os ex-guerrilheiros, né, da época das guerrilhas, né, de 64 em diante, eles se reuniram para dominar a América Latina sobre uma única bandeira e uma única pátria, né, o que a gente chama de bolivarianismo. Eu descrevo isso no livro. E o que eu queria dizer esta manhã, certo? Eu estou de manhã, mas se você estivesse vendo esse vídeo em um outro horário, então bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O que eu queria dizer é que nós continuamos nessa mesma batalha, não é porque nós temos um governante, infelizmente, um desgoverno aí esquerdista, que está desfazendo todo o projeto de um Brasil gigante, de um Brasil majestoso, de um Brasil que pudesse caminhar em direção a um futuro mais promissor. Não é porque nós estamos nessa situação que a gente vai parar de lutar, que a gente vai parar de acreditar que nós podemos mudar a nossa nação, né? O povo brasileiro ele só precisa despertar e usar as estratégias certas, né? Estratégias que já são consolidadas, né? Eu acredito que verdadeiramente indo para as ruas, né, sobre pautas defensáveis, né? Pautas que o que eu chamo de pautas defensáveis são pautas que não possam ser usadas nenhum artifício, manobra legal, né, contra você, patriota, contra nós, né, que somos de direita, verdadeiramente de direita, e queremos um Brasil grandioso, né? E já existem pedidos de impeachment agora, né, pro ex-condenado, existem pedidos de impeachment contra ele, e o povo na rua, sim, tem todo o potencial de derrubar governos, né? Então, nós vemos essa questão que aconteceu no dia 8 de janeiro, acontecendo, e como foi colocado, a gente vê que tem muitas coisas acontecendo, coisas erradas acontecendo, né? Coisas que a gente não pode nem comentar aqui por motivos óbvios, né? Que no Brasil nós já estamos sobre uma certa censura velada, mas nós vemos que isso serviu para silenciar vozes, para abafar movimentos, para rotular a direita de criminosa, que é o que eles sempre quiseram, né? Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Esse é um lema tradicional, juntamente com a infiltração, certo? E a sabotagem são técnicas amplamente usadas, né, pelo esquerdismo ao longo de muitos e muitos anos. E o que aconteceu foi sim um golpe contra, né, todos os patriotas que ali estão. Bom, o que eu quero dizer é que sobre essas novas pautas que estão surgindo, né, de derrubar esse desgoverno que aí está, sim, pode-se atrasar esse projeto de desgoverno, né, até que se venham novas eleições, até que a gente possa se organizar no Brasil como militância sobre nossas bandeiras, né, Deus, Pátria, Família, Liberdade, né? Acreditamos que sim, a gente consegue chegar lá, mas é extremamente necessário organização, é extremamente necessário que grupos, né, de direita se unam, né, formem grupos em torno de algumas pautas, né, como pró-vida, pró-família, antidrogas, a favor das armas legais, né, da defesa legal, certo? Então, esses grupos de pressão eles precisam acontecer, certo? Porque é uma das coisas que a direita ainda não tem no Brasil. Não temos partido, não temos militância. Então, esse tipo de militância precisa acontecer, precisa se organizar, certo? Porque o que acontece historicamente é que tão logo um youtuber, digamos assim, consegue certa envergadura, acabam se lançando na política e abandonam o povo, né? Então essa conexão da informação entre os que fazem trabalhos de YouTube, que fazem trabalhos de levar informações digamos assim, trazer a visão, certo, de direita, dentro do espectro político à direita, para a população acaba se perdendo, e porque a pessoa que se elege, né, um deputado, ele não vai conseguir fazer essa conexão, não vai conseguir fazer exercer o seu mandato e fazer a conexão com o povo, né, o público, né, digamos assim, conservador à direita, conservador e liberal, certo? De forma adequada. Então é necessário sim que as pessoas, principalmente youtubers, continuem fazendo o seu trabalho
de divulgação dessas informações e analisando as coisas do nosso ponto de vista, né, o ponto de vista à direita, o ponto de vista das liberdades individuais, dos direitos, né, naturais, do ponto de vista do que seria verdadeiramente um governo à direita, certo? E como analisar certas situações, certo? Sem produções de narrativas fantasiosas, né, que isso é muito perigoso, certo? Dentro do processo maior. Então, é como Olavo de Carvalho, a quem, em certo ponto, até discordei, né, de alguns pontos. Quem olha o vídeo mais antigo do canal sabe que eu discordei de certos pontos dele, no que diz respeito somente a questões religiosas, porque nós éramos de religiões diferentes, né, o protestante, ele como católico, mas de forma alguma eu discordei de questões políticas, porque o, o Olavo não, dificilmente errava uma, na verdade eu nunca vi ele errando nada, certo, em relação à política. Então, é necessário o povo se despertar, é necessário termos essa conexão, é necessário a gente continuar. E ele falava uma coisa bem interessante a respeito desse processo político, né? A esquerda, ela tem a militância, ela está nas universidades, ela está nas escolas, ela está em muitas igrejas, e eles sempre fizeram isso, né? Criaram novas versões. Então, o projeto, por exemplo, da esquerda para os evangélicos nesses últimos tempos é porque eles se assustaram, né, com toda a força do movimento evangélico, que ao longo de 10 anos a perspectiva é que cresça e se torne mais da metade do país, né, e é uma força conservadora muito forte, por basear os seus valores na Bíblia Sagrada, né, ter a ética cristã que é baseada na Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, e todos os valores de liberdade, propriedade privada, e todos esses valores eles já estão presentes na Bíblia Sagrada. Então, eles querem criar, certo? A esquerda quer criar, isso já foi colocado, já tem vídeo sobre isso rolando, ah, novas escolas formadoras de pastores, que esses pastores sejam progressistas, escolas progressistas, certo? Infiltração, mais uma vez, né? Criando novas formas de manipular a sociedade, criando a perspectiva, e aí está no meu livro, no meu outro livro, né, que é uma heresia chamada Teologia da Missão Integral, certo? Que é justamente isso, é colocar o evangelho sobre a ótica do esquerdismo. Então, sempre usaram a estratégia da infiltração das novas versões. Então, é cuidado, a gente precisa ter cuidado e ser muito combativo desse ponto de vista. Precisamos ter esse cuidado. Então, eles têm todo esse aparato. Então, a nossa função agora é quebrar o silêncio, ocupar espaços, agir, certo? Convencer pessoas, e não precisa esperar a próxima eleição para você fazer isso. Mostra o que está acontecendo agora, porque o que vão fazer é falir a economia, porque quanto mais pessoas pobres tiverem, mais fácil de manipular, porque as pessoas vão preferir primeiramente comida às suas liberdades, vão ceder isso muito facilmente, certo? Então, todo governo comuno socialista, quando ele se instala, olha o que o Boric fez, né? Ele vai tentar falir a economia. Olha como está a Argentina, falência da economia. Como? Expandindo gastos públicos e aumentando impostos. É a receita que esse desgoverno que está tentando promover, certo? É um governo de direita, certo? E aqui como direito eu coloco conservador e liberal, liberal na economia, ele procura reduzir gastos do governo, diminuir o tamanho da máquina estatal e redução de impostos. Bolsonaro foi o único presidente da história, desde a democratização, que fez isso, reduziu impostos. Isso nunca aconteceu antes, certo? E o Brasil já estava começando a crescer. E agora nós vamos ter provavelmente uma queda nesse crescimento muito brusca. Já começou, certo? Aumentos de preços, certo? Inflação. Vai piorar. Porque a expansão de gastos, quando você vê um governo como ele dando, esse desgoverno que aí está, né, do Nine, né, do Dilma, dando 5 milhões para a sua militância, porque é isso que eles vão fazer agora, vão alimentar a militância e sangrar a população, vão atacar o setor que produz e dá para a sua militância, certo? Essa é uma estratégia que sempre usaram e vão continuar usando. Então, é necessário que tenhamos esse espírito combativo, que venhamos a apoiar os deputados que nós elegemos, né? E também nos esforçarmos, né? Para que esse desgoverno que está seja novamente impeachmentado, impedido, certo? Sobre pautas legítimas, pautas que eu digo defensáveis. Precisamos nos reunir,
Porque o povo na rua derruba governos, nós sabemos disso, mas as pautas precisam ser pautas verdadeiramente defensáveis. E o Olavo, mais uma vez, vou citar o Olavo de Carvalho aqui, não saia à rua, certo? Com pautas ou argumentos que podem ser usados contra você depois, né? É aquela história, não se precipite, certo? Não se precipite, não retroceda, não tenha medo, mas também não dê motivos para que usem, né, artifícios que podem ser usados contra você. Então, esse é o nosso recado de hoje aqui do canal Zoom, que Deus possa te abençoar, fica na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Até mais.